Cumprimentar o doutor e deputado Paulo Peronte por esse belíssimo relatório, que sofreu algumas alterações, né, evidentemente, na nossa PEC 241. Quero parabenizá-lo e agradecer aqui a presença de Vossa Excelência, também do nosso amigo Mauro Pereira, não é? Sempre nos visita aqui, sempre uma honra enorme. Eu disse aqui por diversas vezes, por inúmeras vezes, que esse barco chamado Brasil estava à deriva e que esse barco estava muito perto das rochas e que havia uma grande probabilidade deste barco, a qualquer momento, chocar com essas pedras. E, lamentavelmente, chocou com as pedras. Esse governo do PT deixou um legado para o presidente Temer e para o povo brasileiro, que não vai ser tão fácil a gente dar a volta por cima. Essas três crises, a política, a crise moral e a econômica. Eu vejo que a crise política, o presidente Temer, com a sabedoria que lhe é peculiar, ele já conseguiu. Hoje, o governo Temer tem 80% desse Congresso Nacional, está aprovado agora através da aprovação da PEC 241, por exemplo. 366 votos em primeiro turno e agora 359 votos, se não me falha a memória, em segundo turno, ou seja, uma maioria absoluta. Então, o problema político no Brasil, eu vejo que ele está sanado. Moral, a nossa crise moral. Eu tive o prazer de ser convidado pelo presidente Temer para participar da comitiva ao G20, Paulo. E lá, chegando em Xangai, eu vi como, junto do presidente Temer, como ele foi recebido pelo prefeito de Xangai, pelo presidente também, Jinping, da China, e também aqueles grandes líderes do mundo, né, dos 20 maiores, com muito respeito, com muita admiração. Ou seja, essa crise moral, e eu gosto aqui sempre de falar, o nosso companheiro e amigo, senador Brário Maggi, hoje ministro da Agricultura, e o ministro Serra, esses dois homens, esses dois grandes executivos, esses dois grandes ministros, estão rodando o mundo e mostrando para o mundo quem é esse novo Brasil. E o resultado, eu não tenho dúvida de que a nossa balança a curtíssimo prazo não vai ficar tão somente para atender Venezuela, Cuba e por aí afora. Pois bem, mas a crise econômica, essa sim, essa é grave, essa é gravíssima. Essa a médio e longo prazo, a menos de médio e longo prazo, nós não vamos conseguir, senhor presidente, resolver, ou pelo menos sanear esse estrago que esse governo deixou ao nosso povo. E aqui, eu me lembro que eu fiz aqui um ligeiro balanço, não é? Quando a presidente Dilma foi impeachmentada, em 12 de maio, que ela foi afastada, melhor dizendo, ela deixou uma taxa de juros de 14,25, uma inflação de 10,67, uma retração no PIB em 2015 de 3,8, falando uma retração do PIB para 2016, se ela continuasse presidente, graças a Deus não continua, na ordem de 6% do PIB em 2016. O swap cambial, o Brasil teve um prejuízo em 2015 com o swap cambial de 89 bilhões de reais. Eu não sei como é que isso poderia acontecer.
perda de caderneta de poupança. O ano passado, nós tivemos uma queda de poupança de 53,4 bilhões de reais na caderneta de poupança. A Previdência Social, 124 bilhões de prejuízo com a Previdência Social em 2015. A Petrobras, que hoje eles estão dizendo, olha, vocês estão querendo. Eu estava esses dias em casa, assistindo a alguns discursos dos petistas, desses seguidores, não são petistas, seguidores de Lula e Dilma, lá na Câmara Federal, eles dizendo a respeito do pré-sal, dizendo que nós queremos acabar com a Petrobras. São loucos, são insanos. Pegou a Petrobras redondinha e deixou a Petrobras com 510 bilhões de prejuízo. Uma das maiores refinarias de petróleo do mundo. E deixou essa refinaria como a maior devedora de refinaria de petróleo do mundo. E agora eu escutei vários discursos dizendo que nós estamos querendo acabar com a Petrobras. BNDES, o senador Álvaro acabou de discursar aqui, sempre muito brilhante, dizendo sobre os empréstimos secretos e também os empréstimos feitos aos companheiros, que hoje estão praticamente todos na cadeia. BNDES, uma emenda minha de 2015 forçou o BNDES dar informações, transparência, sobre o lucro ou o prejuízo desses dinheiro emprestado subsidiariamente, ou seja, com taxa JLP menos 1%, para essas empresas que hoje estão todas na Lava Jato. E o prejuízo, poucos sabem que o prejuízo do BNDES de 2009 a 2015, com esses subsídios irresponsáveis, somou 123 bilhões de reais. E que, se continuasse, até 2060, seria de 323 bilhões de reais. Pois bem, e aí vem o que eu tenho dito mais aqui, a dívida pública interna e externa. Aqui está o grande problema do país, aqui está a grande catástrofe do nosso país, aqui está o desastre econômico do nosso país. Em 2003, quando Lula assumiu o governo, o Brasil, depois de 500 anos, devia 852 bilhões de reais, incluindo o FMI. 13 anos depois, 14 anos depois, hoje nós estamos devendo 4 trilhões e 400 bilhões de reais. O ano passado nós pagamos 501 bilhões de reais, tão somente de juro dessa dívida, para uma receita corrente de 2015 de 1 trilhão 221 bilhões de reais. Ou seja, praticamente 50% da nossa receita corrente líquida, senador, presidente, empresário, quase 50% de toda a receita líquida foi para pagamento desses juros. E eu disse aqui várias vezes, o Lula virou o cara aqui no Brasil e no mundo. O Lula é o cara. O Lula é o cara. Mas claro que o Lula virou o cara. Claro que ele virou o cara. Como é que ele não vira o cara? Ele gastou 3 trilhões e 200 bilhões de reais. Como é que não vira o cara desse jeito? Me entrega uma empresa e bota 1 milhão e fala para mim, gasta. E eu sou empresário. Gasta, eu viro o cara. Me dá uma prefeitura e fala, pode arrumar o cacete, gasta à vontade. Eu viro o cara. Aí o Lula virou o cara, ué. 3 trilhões de reais e mais 21 trilhões de reais que arrecadou durante esses 13 anos. Aí virou o cara. Agora, não teve um desses ministros que tivesse a competência, a responsabilidade de chegar para esse Lula e para essa Dilma e falar, olha, o dinheiro um dia vai acabar. E esse dinheiro é do povo, esse dinheiro é do contribuinte, um dia vai acabar. E o dinheiro acabou. O dinheiro acabou. Né? E acabou mesmo.
O dinheiro acabou. E aí depois, então, que o dinheiro acabou, acabou-se a confiabilidade também. As empresas, então, não acreditavam mais naquele governo, não é? Os empreendedores já não investiam mais no Brasil. Aí agora veio o grande reflexo de todo esse desastre, dessa incompetência e dessa irresponsabilidade, que é o desemprego. Deputado Peroni, eu tive por diversas vezes aqui nessa tribuna, dizendo que esta metodologia de emprego feita por esse competente Instituto IBGE de pesquisas, ela não estava correta. Disse por diversas vezes aqui. Fizemos 2 audiências públicas com o Ministério do Trabalho e Emprego, com o DIEESE, com o IBGE, com a OIT. E chegamos à conclusão que realmente a metodologia estava errada. Os técnicos do IBGE, eu tenho o maior respeito por essa instituição. Entretanto, a direção do IBGE, durante esse governo do PT, também mexeu nos números. E prova disso, o Banco Central, essa instituição que eu tenho o maior respeito, não contabilizou os passivos das pedaladas. Pois bem, agora então, o IBGE, revendo essa metodologia, fez os seus devidos ajustes. E hoje no Brasil, eu acredito que todos tenham acompanhado, eu fiz um discurso aqui a semana passada, e todos os jornais colocaram de forma muito clara e bem explicativa, o Brasil hoje assim, com base em 30 de junho de 2016, ou seja, dias depois da saída da presidente Dilma, isso é bom que se diga. O IBGE disse que, revendo essa metodologia, presidente, em 30 de junho de 2016, repito, 30 e poucos dias depois da saída da presidente Dilma, o Brasil tem 22,7 milhões de pessoas desempregadas. Eu tinha dito aqui diversas vezes que o Brasil tinha mais de 20 milhões de desempregados. E agora o IBGE soltou a pesquisa dizendo que em 30 de junho de 2016, o Brasil então tinha 22,7 milhões de desempregados. E aí sim, essa é a grande preocupação nossa. E aqui não está incluindo ainda a geração neném, que não estuda e nem trabalha. Esse é que é o perigo. E aqui eu disse o seguinte: esses 20 e tantos milhões de pessoas desempregadas é uma matéria-prima de primeira qualidade para o crime. Um pai de família que acordar de manhã e não tiver como sair para buscar o sustento da sua família, é um risco enorme. Foi isso que o PT deixou para nós. E o PT deixou mais. O PT deixou também, eu faço questão de colocar, o PT deixou aqui uma herança. O PT deixou um legado. O PT da presidente Dilma deixou um legado aqui para o presidente Temer. Além de todo esse desastre, eu faço questão de ler, 54,3 bilhões de despesa do PAC já realizada e ainda não pagas, 2,6 bilhões atrasado no pagamento de tarifas bancárias referentes a serviços prestados ao governo, a maior parte devido à Caixa Econômica por serviços pagos de benefícios sociais. Isso aqui é as contas que a presidente Dilma deixou para o presidente Temer. 6 bilhões em contribuições e aporte atrasado a organismos internacionais, 3,5 bilhões de dívida do Ministério da Saúde com estados e municípios, irregularidades em programas sociais, o seguro-defeso não era fiscalizado, havia 1,3 milhões de pescadores registrados, uma
primeira revisão cadastral, um inchaço na máquina, 24 milhões de cargos comissionados, muita despesa e pouco resultado com a educação, prejuízos bilionários com a Petrobras, como eu disse, 21,5 bilhões de reais em 2014, 34,9 bilhões em 2015, prejuízo bilionário com a Eletrobras de 6,2 bilhões em 2013, e aí vai embora. Enfim, presidente Renan, essa herança maldita que o governo do PT deixou ao presidente Temer, não vai ser fácil a gente dar a volta por cima. Mas hoje eu vejo que, primeiro, a inflação está desabando, né? Hoje se fala de inflação na casa de 7,2. A retração do PIB, que estava prevista para 6% em 2016, já está falando aí na casa de 3%. E também, para 2016, 17, melhor dizendo, um crescimento na ordem de 1,6. Swap cambial. O ano passado nós tivemos um prejuízo de 89 bilhões de reais, esse ano nós já tivemos um superávit, um lucro de 70 bilhões de reais. A caderneta de poupança, perdemos ainda muita caderneta de poupança no primeiro semestre, mas agora começou a organizar essa retirada também da poupança. Os empréstimos secretos e os empréstimos subsidiados a amigos também estão agora suspensos. Olha o quadro que se está se desenhando. A dívida, ela continua ainda galopante, ela ainda continua, mas ela já deu sinal de queda também. Não é? A Petrobras, eu estava vendo hoje no jornal, as ações da Petrobras teve um aumento de 170%. Esse nosso presidente Pedro Parente, esse moço é de uma competência espetacular. E aqui eu volto a repetir, a equipe econômica que esse sábio presidente da República hoje, Michel Temer, colocou, Meirelles, doutor Ilan, né? Pedro Parentes e outros mais, eu não tenho dúvida de que nós vamos tirar esse país desse buraco negro que o PT nos colocou. O desemprego, nossos empresários já começaram a pensar em fazer investimentos, e falo isso porque eu sou empresário de longa data. Enfim, e eu percebo que o presidente Temer está na linha certa. E a medida importantíssima, e aqui eu quero parabenizar novamente o relator Perondi, essa medida provisória 241, equilibrar as contas públicas. Enquanto não houver um equilíbrio dessas contas públicas, esse país não sairá deste buraco negro. E aqui eu repito, o governo do PT editou uma 241, vou repetir, o governo do PT editou uma 241 para 166 milhões de brasileiros. Por que 166 milhões de brasileiros? De idade ativa, de 14 a 16 anos. Não estou falando das crianças até os 13 anos, não. Eu quero saber quem neste país que não teve que ajustar as suas contas, quem é neste país que não teve que reduzir os seus gastos, quem é nesse país que não teve que ir ao supermercado e deixar de comprar coisas, inclusive necessárias para a sua família. Eu pergunto, aqui está no vídeo meu nome, me mande, por favor, um e-mail dizendo o seguinte: eu hoje estou gastando do mesmo tanto, eu estou gastando mais. Ou seja, se o PT editou um limite de gastos, uma redução de gasto para todo o povo brasileiro, por que não? Por que não? Por que não uma PEC para estabelecer limite de gastos? Se o governo do PT, Perondi, tivesse essa medida, essa 241, há 5 anos atrás, a presidente Dilma não teria perdido o seu mandato. Ela perdeu o mandato porque eles não tinham limite, eles não sabiam o que eles estavam fazendo, eles não tinham noção da loucura que eles estavam fazendo. Portanto, eu encerro, senhor presidente, dizendo o seguinte: a PEC
é o primeiro caminho. A PEC é o primeiro caminho. Depois nós temos a Previdência Social, que nós temos que olhar com rapidamente, não é? Mas esse controle dos gastos é extremamente necessário para que o país realmente volte a crescer e gerar emprego e renda. E eu digo mais, esse país é grande, esse país é rico, é muito maior do que a irresponsabilidade e a corrupção implantada por esse governo do PT. Muito obrigado, senhor presidente.